Olá, está no ar o resumo de notícias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, e você confere agora os principais destaques do portal Giro.com. Começamos falando de um assalto que ocorreu hoje no centro de Petrópolis. Gabriel Barbosa traz mais informações sobre o caso. Boa noite, Enzo Gabriel. Boa noite para você que está acompanhando o resumo de notícias. Exatamente. Houve um roubo a uma pedestre aqui nas imediações da rodoviária do centro de Petrópolis. O acusado de ter praticado o crime acabou sendo preso pela polícia e levado para a delegacia. O homem teria roubado o celular da vítima, que também foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E os números da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro foram divulgados. Richard Stolzenburg tem mais informações sobre isso. É isso mesmo, Enzo. O Dossiê Mulher 2021 é um levantamento feito relacionado às agressões, às mulheres, seja ela física, moral, enfim, que são divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública relacionadas ao ano passado. Nesse ano de 2020 foram registrados então mais de 98 mil casos de violência à mulher, seja ela qual for. E o que representa 5 minutos que uma mulher sofre algum tipo de violência aqui no estado do Rio de Janeiro. O levantamento do ISP, ele também relata o número de feminicídios registrados. Foram 78 no ano de 2020 e desses casos, 57 deles são ocasionados por conta dos companheiros ou ex-companheiros da mulher e que muitas das vezes acontecem dentro de casa. O levantamento do ISP também apontou o número de estupros registrados no ano passado, que ultrapassaram os 4.080 casos. E desses, 72% deles acontecem em meninas de até os 17 anos. E também, geralmente, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa. Desses 4.086 casos, por exemplo, 66% deles acontecem nas residências. Outro levantamento importante relacionado aí é as medidas protetivas, que é quando o homem ele é proibido de mandar mensagem através das redes sociais, ligar para a mulher ou visitá-la de acordo com a justiça. Foram mais de 2.000 ocorrências relacionadas ao não cumprimento dessas medidas protetivas. Foram 2.003 no total relacionados a essas medidas protetivas no ano de 2020. E a gente lembra aqui que caso você conheça alguém que está sendo vítima de agressão, ou seja ela moral, física, ou casos de estupro, enfim, a denúncia pode ser feita anonimamente pelo 180, que é a Delegacia da Mulher, que funciona inclusive 24 horas. Volto com você aí no estúdio. E as condições de uma rua no Alto da Serra causaram um acidente. Gabriel Barbosa foi até o local para mostrar a situação da via. Boa noite, Enzo, e boa noite para você que está acompanhando o resumo de notícias. Um acidente envolvendo um motociclista ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 18 de outubro, na rua Honorato da Silva Pereira. O motociclista estava descendo a ladeira quando bateu a cabeça naquele muro cinza ali atrás. Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram a vítima e o encaminharam para o Hospital Santa Teresa. Ele estava de capacete no momento do acidente. Moradores aqui da região dizem que os acidentes aqui no local são constantes devido às condições escorregadias da pista. Os populares ainda afirmaram que na Prefeitura Municipal de Petrópolis a via consta como asfaltada, porém, como vocês podem ver, ela está com paralelepípedos. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Wendel Fernandes mostrar a dificuldade da descida aqui no local, até para a gente que caminha pela localidade, não só para carros e motocicletas, a gente vê uma grande dificuldade de descer até a pé. É um local extremamente escorregadio com esse tipo de condição, que inclusive gerou acidente na manhã desta segunda-feira envolvendo um motociclista. Então a gente pode acompanhar esse tipo de situação recorrente por aqui. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias.
Depois de 208 dias internada no Hospital Santa Teresa, Delfina Rivas Ascencio Canella, de 71 anos, teve alta nesta semana após se recuperar da Covid-19 e vai continuar o tratamento em casa com home care. Delfina foi a paciente que ficou por mais tempo internada em um hospital de Petrópolis com o novo coronavírus. Dos 208 dias, 189 foram na unidade de terapia intensiva. Delfina Canella foi internada em 20 de março, quando já estava com mais de 50% do pulmão comprometido. Foi entubada assim que chegou ao HST. Por conta de comorbidades como obesidade, diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca, seu quadro se agravou rapidamente. Durante o período de internação, sofreu 2 paradas cardíacas e teve 10 pneumonias. Delfina é viúva, dona de casa, mãe de 2 filhos, avó de 2 netos e vê sua recuperação como um milagre que precisa ser compartilhado para servir de exemplo de que a doença é muito séria, mas é possível sobreviver a ela. A saída da paciente foi comemorada com salva de palmas de familiares e profissionais do hospital. E o Serrano enfrentou o Pérolas Negras e foi vice-campeão da Taça Maracanã. Samuel Freitas tem mais informações sobre como foi o jogo. Nesse domingo, dia 17, o Serrano foi a Resende para enfrentar o Pérolas Negras pela final da Taça Maracanã. Após empatar 0-0 no tempo regulamentar, o Leão da Serra perdeu na disputa por pênaltis, por 4-3. O confronto definiu o vencedor do primeiro turno, que agora aguarda o campeão da Taça Valdir Amaral, segundo turno do estadual, para disputar a única vaga disponível para a Série A2 no ano que vem. O Serrano voltará a campo no próximo sábado, dia 23, às 15 horas, para enfrentar o São Gonçalo, no Estádio Municipal Osírio de Almeida. A cidade do Rio de Janeiro decidiu suspender as limitações em relação à ocupação e ao distanciamento em lojas dentro de shopping centers e em atrações culturais e de lazer. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município. Se até ontem a lotação máxima permitida era de 70% e havia necessidade de se manter distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, com o decreto de hoje a lotação máxima passa a ser de 100%, sem necessidade de distanciamento. O uso de máscaras, no entanto, continua obrigatório. E o Banco de Sangue Santa Teresa tem uma novidade muito boa para quem está pensando em doar sangue. Está oferecendo transporte gratuito aos doadores. Felipe Teixeira fala mais sobre isso. O Banco de Sangue Santa Teresa está com parceria de transporte gratuito aos doadores, com ida e volta, garantindo ao doador mais conforto e praticidade para salvar vidas, principalmente nesse momento de urgência. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação de documento oficial com foto. Para garantir seu transporte, é necessário realizar o agendamento pelo número DDD 24 2245 2324. A ação irá durar enquanto os estoques estiverem com baixos níveis de doação. Doar sangue é um ato de amor que pode salvar até 4 vidas. Doe sangue, salve vidas. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Funciona todos os dias de 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive feriados. Com o fim de semana de tempo nublado, com registro de chuva de intensidade moderada, a equipe da Secretaria de Defesa Civil e as suas voluntárias atuou de sobreaviso para o atendimento a possíveis ocorrências. Ao longo do sábado e domingo, os agentes se deslocaram para 4 vistorias, sendo 3 motivadas pela chuva. Nenhum dos casos envolveu vítimas. O primeiro atendimento foi no Retiro, na rua Hermogênio Silva, por conta de um deslocamento de pedra na via. Os técnicos estiveram no local para avaliação geológica, mas a situação não oferece risco. A via chegou a ser parcialmente interditada para a remoção da pedra, mas logo foi liberada com o suporte dos agentes da CPTrans e Condep. No Quitandinha, na rua Rio de Janeiro, houve uma queda de árvore que deixou a via interditada e afetou a instalação elétrica do local. A energia chegou a ser cortada, mas foi restabelecida no fim do dia e a limpeza da rua já foi providenciada pelos profissionais da Condep. Ainda no domingo, os agentes da Defesa Civil realizaram vistoria no bairro da Glória por conta de um buraco em via pública, que não foi ocasionado pela chuva. Já na Estrada da Saudade, no sábado, os agentes se deslocaram para atender um chamado de afundamento na via. No local foi constatado que a situação foi causada por um vazamento de água. Pela Defesa Civil, ao todo, 8 agentes atuaram nos chamados ao longo do fim de semana. A previsão do tempo para esta terça-feira, dia 19 de outubro, em Petrópolis, segundo o Climatempo, é de clima nublado, com chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 14 graus e máxima de 21. Após muitas mortes e insegurança na cidade por conta da pandemia de Covid-19, Petrópolis vem em uma sequência de meses com queda nos números de mortes registradas por conta da doença. Em abril deste ano, a cidade registrou o mês com mais mortes dentro da pandemia, com 298.
Maio apresentou uma grande queda nos números em relação a abril e ainda assim foi o segundo mês com mais mortes por Covid-19, contabilizando 169. A partir daí, nenhum mês registrou mais de 100 mortes pela doença, com a cidade tendo queda mês a mês, com exceção de agosto, que apresentou um leve aumento. Outubro caminha para ser um dos meses com menos óbitos registrados pela doença em Petrópolis. Os números em queda não só no município, mas em todo o mundo, de acordo com diversos estudos, têm ligação direta com o avanço da vacinação em massa. Eu sou Enzo Gabriel e esse foi o Resumo de Notícias. Estas e outras informações você pode conferir nos canais de mídia do Grupo Giro de Comunicação. Obrigado pela audiência e até a próxima.